Olá, pessoal! Alô, Noroeste Missões! Mais uma edição do nosso programa está no ar e hoje a gente recebe um profissional na área estratégia político-digital. Publicitário, analista sênior de Big Data, criou, implantou e coordenou o posicionamento digital vitorioso do único governador reeleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em 2018 e 2022. Dentre outras campanhas majoritárias exitosas, como a reeleição do prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico, em 2024. Além disso, auxilia entidades, empresas e governos a aprimorarem a qualidade das suas entregas por meio de social listening, com análise de sentimentos e curvas de tendências obtidas através de dados públicos coletados e analisados. E hoje, então, a gente vai compartilhar dessa experiência com Rafael Bandeira. Seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Minuano. É um prazer estar aqui, minha amiga. Muito feliz de te ver encabeçando esse projeto novo, né? E espero contribuir com a tua audiência aí de alguma forma. Um grande desafio, Rafael. Então, vamos lá, vamos juntos. Vamos juntos, vamos lá. A gente gostaria de inicialmente já te perguntar, assim, tu tem uma carreira de muitos anos já, né, nesse meio. O que diferencia hoje o marketing político do marketing político de 10 anos atrás? Vamos falar em décadas aqui. Eu diria que o marketing político ele continua com a sua mesma essência de 10, 20, 30, 40 anos atrás, mas com o advento dos recursos digitais, que são hoje preponderantes, né, talvez o jeito tenha se ampliado um pouco, né, em relação à compreensão da coisa, né, o jogo ficou maior. A gente poderia dizer assim que talvez antigamente era um pouco mais fácil fazer, em comparação ao que é hoje. Sim. Né? Não que de fato era fácil porque era fácil, mas sim se eu comparar com o que nós temos hoje de frentes de comunicação de uma campanha eleitoral, ficou mais difícil. E o que é o fundamental para essa rede? Ela já tem uma proporção gigantesca, né? Sim. Mas para que ela seja efetivamente uma rede que vá dar visibilidade para um candidato, por exemplo, que venha de um outro estado e que quer ser candidato aqui, ou seja, já não tem uma história, não tem um histórico político. Então, na verdade, eu costumo dizer que no digital não existe atalho. Né? Se cria um capital político digital, mas a gente tem que ter muita consciência de que os atalhos não são convertidos em votos. E quando eu falo em atalho, eu me refiro muito mais assim a questões, por exemplo, comprar seguidores, comprar visualizações, comprar likes, para dar aquela volumetria impressionante, mas que na hora do voto vai fazer falta, porque não são eleitores. Sim. Então esse tipo de artifício sedutor não costuma ser muito eficiente no final do processo. Então eu sempre reforço que é muito importante, por exemplo, tu ter um número menor de seguidores, mas de fato que sejam reais e que interajam contigo e se relacionem contigo de alguma forma nos teus posts, etc., né? Do que tu ter uma volumetria para inglês ver e depois ficar pelo caminho. Fica a melhor impressão no primeiro momento? No primeiro momento, mas depois a coisa fica muito frágil. Né? Não se reverte. Não se reverte. Até tem um caso muito emblemático, até em Porto Alegre, em relação a isso, até players políticos nacionais, de envergadura nacional, gaúchos, eles têm um ponto que os desfavorece nesses momentos, que são os seguidores de fora do estado. Perfeito. Que o domicílio eleitoral não é daqui. Sim. Exemplo, a eleição que o Melo venceu a Manuela no segundo turno. Eu me lembro, na época, eu estava fazendo a campanha do Marquesan, e aí deu o segundo turno Manuela e Melo, e o Melo devia ter no Instagram dele 30 mil seguidores. E a Manuela? E a Manuela 1,5 milhão de seguidores. E a gente começou a entender um pouco mais, e 90% quase dos seguidores da Manuela
que estão conectados na rede dela, por ela ser uma player nacional, Claro. política, de alta envergadura, não votam aqui. Aquilo foi muito emblemático, ou seja, aparentemente estava ganha a eleição. Estava ganha a eleição. E na hora do voto, a gente viu que de fato faltou aquele punch local, né? Tá, e deixa eu te perguntar uma situação assim, tem alguns candidatos, né, que eles, no conversar, querem trabalhar para sua região, Sim. tá? Seja deputado estadual, seja deputado federal. Certo. E aí, quando a gente conversa com eles, dizem assim, não, eu vou trabalhar só nos municípios da minha região, eu quero ser um Tudo bem. deputado regional. Uhum. E vou investir, então, no marketing. Tá. Né? Aí a pergunta que vem é possível vencer uma eleição só com a estratégia digital? É possível. Principalmente uma proporcional. Né? Uma campanha proporcional. Deputados e vereadores, por exemplo. São as Sim, proporcionais. Para quem está em casa e não entende muito, são majoritária e proporcional. Proporcional são os parlamentos. Tá? Que aí um deputado precisa de um coeficiente eleitoral, uma quantidade X de votos. É um pouco complicado até de explicar tudo isso de uma forma sintética. É que nem a gente fazia a conta quantos votos vai precisar, né? Exatamente. Tem o coeficiente eleitoral, cada partido tem um tamanho, etc, etc. E tem as majoritárias, que são prefeitos, governadores, presidentes e senadores. Os cargos executivos. Exatamente. Né? Mas eu diria o seguinte, que as redes e os trocadores de mensagem, etc, eles são muito importantes, mais ainda para as proporcionais. Porque são campanhas com orçamento bem menor, consequentemente são recursos mais na mão, né? Sim. São recursos mais fáceis de se acessar e tal. Entendeu? Tem uma situação que vem ganhando cada vez mais espaço assim, em períodos eleitorais, e a gente percebe isso, principalmente quem é do meio. Uhum. Vou fazer alguma coisa, vou ter alguma ação, ou vou buscar, né, na minha história algo que eu possa viralizar. Sim. Né? O viralizar ajuda diretamente? Ajuda muito, muito. Só que a lógica do viral, da viralização, ela vem se alterando ao longo das décadas. Né? Talvez das décadas seja um exagero, mas 2000... Mas a gente consegue caracterizar por uma estratégia? Não, eu quero dizer no sentido assim, por exemplo, há 7 anos atrás o Facebook era o papai de todos. Sim. Hoje não é mais, é o Instagram. O Twitter tinha uma relevância, perdeu, veio o TikTok. Então isso está sempre mudando. Por exemplo, a geração Z está no Snapchat. Exato. Então tudo isso não é uma regra definitiva. Isso é uma peculiaridade do canal digital. Né? Por exemplo, a mídia tradicional, rádio, TV, jornal, ela é muito mais estabelecida, Sim. solidificada. A TV tem a maior envergadura, o rádio depois, o jornal depois, sabe? As coisas não mudam muito. No digital, a coisa está sempre mudando. Então, e é um público mais jovem, né? Ainda temos isso. Exatamente. Até hoje eu vou dar um media training na Fiergs, de tarde, para pessoas de 40 a mais, assim, né? São executivos. Eu vou estar lá de tarde. Ah, então. é? Ah, que legal. Não, eu tenho gravação. Eu ia dizer que eu já ia estar na lista ali. Que pena, não é muito fácil, viu? Pô, a gente que vem do analógico. Maravilhoso. A gente que vem do analógico, olha, a gente pena em alguns momentos. Então, mas muito também, muito também porque a gente tá falando do viral, né? O viral, no início do Instagram, ele tinha uma conotação. Hoje é outra conotação. Então, por exemplo, hoje, para tu ter mais chance de viralizar um conteúdo no Instagram, esse conteúdo precisa ser o menos embalado possível. É muito louco. Entendi. Entendeu? Ou seja, o algoritmo do Instagram, que é toda hora revisado e recalculado, eles mudam a tendência, entendeu? Então, por exemplo, hoje tudo que tu empacotar demais, se tu pegar, por exemplo, e fazer uma puta edição e perfeito, luz perfeita, papapá, lettering perfeito e tal, e botar na TV e espelhar na rede, Sim. O algoritmo não entrega. Nem pagando. Olha só. Então eu vejo que tem muita dificuldade de compreensão no meio político com relação a isso. Claro, com certeza. São lógicas diferentes. Sim. Então o que tu faz para TV, rádio e jornal não pode ir pro digital. Poder pode, mas de uma outra forma. Mas é que o algoritmo bloqueia.
A regra geral, mundial da Meta é conteúdos exclusivos. E usa-se o mesmo conteúdo, mas de forma diferente? Talvez. Funciona. Embalados diferentes, né? Sim. Então, por exemplo, hoje tu tem muito mais chance de viralização se tu tiver um certo amadorismo improvisado organizado. Muito louco, né? Doido. Doido, né? Sim, mas é uma coisa que a gente vai ficar pensando aqui. Né? Ou seja, dá para pensar, organizar, claro, definir uma estratégia, mas lembra de não engomar tanto. De ser uma coisa muito orgânica. Um desleixo ali. É uma coisa assim, sabe? Um celular na mão, uma coisa... Óbvio que tu vai ter um som bom, tu vai estar de lapela, papapá. Sim, mas sim. Os recursos... A sensação é que tu tá entrando ao vivo ali, com o teu celular mesmo, só tu. Não tem uma equipe por trás. Perfeito. E tal, entendeu? Perfeito. Tu tem que passar essa sensação pro algoritmo para ele poder te dar mais chance de viralização. Nós vamos entrar agora numa fala aqui que é muito impactante, assim, principalmente porque o pessoal não acreditava, tá? E tu foste o responsável de fazer essa virada de chave, que é a eleição do governador. Ah, sim. Né? A última eleição. A primeira vinha com novidade, uma jovialidade, né? Vinha... Essa aí, ó. Essa é a primeira eleição do Eduardo, essa aqui acredito, e agora eu quero confirmar contigo, foi uma eleição mais fácil de fazer. Ele já vinha numa crescente. Mais ou menos. Né? Mas não tinha o mesmo grau de rejeição que tem uma reeleição. Não tem. Né? Então se trabalha de formas... lucro. Exato. É só lucro, que vier é lucro. E agora, para mim, foi um marco a reeleição, não só para mim, para o estado do Rio Grande do Sul, o primeiro governador reeleito na história, né? Sim. E qual foi a estratégia? E em que momento, Rafael, tu conseguiste enxergar e dizer, a gente tem que ir por aqui? Foi ali naquele impacto de primeiro turno que ele mesmo, o governador, teve de quase não entrar no segundo turno? Aquela apuração foi fantástica, né? Foi uma montanha-russa. Uma montanha-russa, insana. Tá? Mas eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho para explicar como chegamos nesse ponto do final do segundo turno, que tu lembra que mudou a campanha, né? Mudou a campanha. E assim, é um fato histórico hoje. Mudou a campanha. E aí, por que mudou a campanha? Primeiro turno, o Eduardo liderava as pesquisas. E as pesquisas... Desculpa. Pode tomar, é gravado. Nos fizeram errar. Só repete essa pra gente. As pesquisas de primeiro turno nos induziram ao erro de posicionamento. Por quê? Como ele era um cara que liderava as pesquisas, sim, o que a gente, quando eu falo a gente, eu sempre cito o Fábio Bernardi. Sim. Um grande gênio, tá? Inquestionável também. Inquestionável, né? Então, a gente é dupla há muito tempo e tal. Sim. E a gente foi induzido ao erro por quê? Porque a gente posicionou a campanha de um jeito muito tranquilo de quem estava liderando, ponteando. Né? Por que eu vou sair agredindo todo mundo, discutindo, né? Se eu estou liderando? O cidadão comum, ele não gosta muito de tenho pauleira. Gordura, eu vou só manter. Exatamente. E a gente fez uma campanha standard. Azul, né? Um azul marinho, assim, uma coisa sóbria. Né? O Eduardo era o mais atacado nos debates e tal. O primeiro turno, ok, faz parte. Natural, faz parte. Mas a reação dele no primeiro turno nos debates era amena. Ele não foi tão reativo, né? Exatamente. E isso quase nos deixou fora do segundo turno. Tá, mas aí eu vou entrar na situação que tu colocaste, tá? A base de vocês também é a pesquisa. Exato. Por isso que eu disse que induziu ao erro. Induziu ao erro. Isso, porque em todos os institutos nós estávamos ponteando 10 pontos na frente. É um número significativo. Muito. Ou seja, não tá cabeça com cabeça. Então não tem por que tu mudar, acelerar, entendeu? Tá bem. Aí teve aquela apuração que foi 2.000 votos, né? E aí a gente se deu conta do seguinte, bom, nós temos uma bala no revólver, digamos assim, uma chance. Não podemos errar. Não podemos errar. E para fazer um confronto com o candidato à direita, que no caso era o Onyx Lorenzoni, onde ele vinha ancorado muito nessa brasilidade bolsonarista, verde e amarela, né? Nós nos demos conta, o meu avô paterno era muito brisolista, e ele gostava muito de ver o Brizola, o tio Brisa, discursar na televisão, né? Sim.
Lembro que eu era pequeno, assim, quando o tio Brisa começava a discursar, o meu avô dizia, ninguém fala aí. Silencia tudo. Leonel de Moura Brizola. Então, eu me lembro muito disso. E essa coisa do lenço vermelho, né, do gauchismo, né, essa coisa... Puxa lá para a fronteira também. A Revolução Farroupilha, etc. Nós temos que permear esse sentimento que está adormecido na sociedade, mas que volta e meia, até não tão adormecido, né? A gente tem 20 de setembro, sim. As tradições são cada vez... até está bem forte, né, esse movimento de CTGs e tal. Nós precisamos entrar por esse caminho. É a única chance. Teixeirinha. Então, o marco mesmo para vocês foi a questão de ter um posicionamento baseado nas pesquisas. Baseado nas pesquisas. E quando chegar lá... E olhando para o adversário. E olhando para o adversário. Porque o adversário não falava no Rio Grande do Sul. Perfeito. Ele falava do Brasil. E aí puxa, então aí foi o start. Porque um segundo turno é aquela coisa, né? Ou é ele ou é a gente. Vamos pro primeiro passo, ir pro segundo turno. Não, sim, aí chegou no segundo turno. Tu tem que ser antagônico. Tu não pode ser... Perfeito. Tu não pode convergir com o teu adversário. Logo... E aí se muda tudo, Rafael. Tudo, estratégia digital... Em 3 dias. Uau! Dinga. Que evolução. E ao mesmo passo de ter uma grande campanha, a campanha de 24 do Adiló em Caxias do Sul. Ah, sim. Isso. Também um caso histórico. Também um fato histórico, né? Que o marketing digital fez a diferença. Muita diferença. Aqui nós temos a imagem do... E o meu grande amigo Nadson Roax, que é o líder da bancada na Assembleia do PSD. Sim. E era uma campanha que eu vou te dizer, até mesmo naquele momento da sigla partidária dele, era uma campanha que era possível, mas era desacreditada. Então, até as pesquisas de primeiro turno davam que o Adiló estava fora do segundo turno. Né? Ou seja, ia o candidato da direita. Aí tu consegue comprovar que o marketing digital que foi realmente que fez a diferença. Cara, o marketing digital ele é uma coisa, ele é uma linha muito tênue, uma navalha muito afiada, porque ele pode te arrebentar como ele pode te catapultar. Né? O jogo é muito sensível, né? Porque tu pode... tu pega algum lapso, algum erro do adversário e maximiza aquilo de uma forma viral muito grande. Sim. Né? No momento que as pessoas estão com o seu juízo de valor alterado. Claro. Como carnaval, jogo de futebol e eleições, as pessoas saem fora do eixo. Emoção, total. E a majoritária mais ainda. Né? Sim. Então as pessoas elas começam a analisar as coisas de uma forma estranha, diferente de quando estão no seu eixo. E a gente nota isso. E aí a gente faz qualitativas e tal. E aí a gente vê que de fato o Adiló, ele que teoricamente seria um azarão. Exato. Seria possível. Seria possível, mas né, até a gente teve uma... Por exemplo, em Caxias diziam que ele era um prefeito tatu. Que ele abria buraco e não fechava. Ah, meu pai. Então eles foram usando isso pejorativamente contra ele ao longo do primeiro turno. E a gente identificou isso, né? E transformou o tatu numa coisa boa. Então ele virou... A jogada do marketing foi ali. Foi ali, o prefeito... Tá tudo sendo feito. Tá tudo organizado. Tá tudo organizado, olha aí. Tá tudo indo. Sensacional. Né? E aí a gente criou um bonequinho, por IA, até, que era um tatuzinho de bigodinho. Né? Rafa, mas deixa eu te perguntar, isso tudo é muito natural, eu te conheço já há bastante tempo, mas assim, para quem não te conhece, essas ideias, né, esses starts, assim, vêm, logicamente, do teu, né, muito particular, teu isso, né, da tua criatividade, mas também tem uma técnica aí? Cara, se eu disser que tem uma técnica, eu vou estar mentindo. Eu acho que é meio... Não sei, eu acho que eu sou um cara que talvez... por ler muito há muito tempo, desde pequeno. Eu leio muito. Eu tenho uma fartura verbal e cultural, musical muito grande. Sim. Talvez isso seja uma vantagem. Hoje tu disponibiliza todo esse teu conhecimento. Sim. Né, através do curso Estratégia Política. A gente tem uma imagem, inclusive, aqui. Tem uma imagem do curso ali? Aí, ó. Comenta desse curso pra gente aí, pra todos os telespectadores esse curso que interessam pela temática. Esse curso foi chamado Política 360 Graus. E ele é feito junto com o meu time, né, que são essas pessoas mais à frente aqui da foto. E
para assessores, né, políticos, tanto proporcionais quanto majoritários, né, de executivos, para melhorar as entregas, né, para melhorar o jeito de comunicar, né. E a previsão do curso para este ano, Rafa, a gente está num período pré-eleitoral. Pré-eleitoral, né? Ano quente, né? Ano então, quente. É um ano que vai ter muita demanda. Então, e aí eu te pergunto, onde te encontrar? Né, esse ano a gente vai voltar, acho que talvez de novo na FAMURS. Não saberia te dizer ainda. Eu não... Mas tem uma previsão de data já, ou de mês? Março vai ter a segunda edição. A primeira super lotada. Mas foi 2 dias essa primeira edição, né? A gente quer fazer um menor. A gente quer fazer um de um dia, pocket, pra coisa ser bem objetiva, assim. Esse eu quero estar lá. Bem objetivo, bem objetivo. Começa de manhã e vai até à noite. E a galera sai fervilhando, né? E aonde te encontram, aonde pegam as informações sobre o curso? No meu Instagram, né? Rafa Bandeira 74 é o meu Instagram. E ali tem tudo. E também tem o do Política 360, mas ficando no meu ali tá tudo certo. Rafael, a gente está se encaminhando para os minutos finais aí do nosso programa. E passa tão rápido, né? A gente tem muita... Eu queria estar te sugando aqui muito mais. E eu queria que tu colocasse, então, todas as tuas redes, né? O que tu disponibiliza de conhecimento hoje, para quem nos assiste, tem interesse na temática, né? E faça, assim, 3 palavras que tu resuma o que é o marketing digital hoje político. O marketing digital é um mal necessário para quem quer atuar de uma forma concatenada dentro da política, né? Não se faz mais nenhuma atividade parlamentar e de executivo sem um marketing digital. Óbvio que existem tamanhos, né, de marketing digital com mais e menos estruturas, mais e menos orçamentos, exatamente, mas é muito importante, indispensável, né? Até não só para política, né? Eu diria que tudo, né? As pessoas precisam estar nas redes, empresas, público, né? Entidades, etc., né? Figuras públicas, porque é lá que a coisa acontece, né? É assim mesmo, né? E eu sou muito pragmático, acho que as coisas... por que é assim? Eu nem perco meu tempo pensando muito nisso. As coisas são como são, entende? Então... Não só tocar para frente. Exatamente. Darwin, né? As espécies que sobrevivem são as que se adaptam. As que se adaptam. É isso. Então eu acho que o marketing digital é um mal necessário. Tem uma série de deméritos, né? De traços negativos, né? Essa questão das telas das crianças, vícios, etc. Tudo isso eu vejo, obviamente. Os meus filhos não têm rede social. Eu consegui segurar os meus até os 10 anos. Claro, os teus são menores. O meu tá com 12 e eu tô segurando. Que bem. Tô segurando. Até porque o teu tem 17 já, isso, né? O já. Necinho, né? E ele, no caso, o meu tá com 12, então eu tô um pouco na frente nessa paranoia, né? Claro. Exatamente. Tu segurou até os 10, mas se ele tivesse 12 hoje, tu seguraria até os 14. Seguraria até os 14. E pra gente finalizar, os desafios que tu hoje já observa que serão para essa próxima eleição. Está muito próximo. O grande desafio, assim, é o Brasil tentar... Falando de Brasil ou do Estado? Vamos falar dos dois cenários. Eu diria que a polarização nacional entre bolsonaristas e petistas, lulistas, chegou num ponto de esquizofrenia absurdo, né? As pessoas... Mas eu sempre acredito que sempre pode piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar. Pode piorar, entendeu? Então, assim, se preparem, porque a tendência eu não vejo. A polarização segue. Eu não vejo. Também não. Um arrefecimento natural das pessoas, entendeu? As pessoas estão muito diferentes. E é muito mais confortável gravitar ao redor dos semelhantes, né? Sim. Que não te agridem, entre aspas, no campo de ideias. Poderíamos dizer, então, que um grande desafio será essa caminhada, diríamos, Rafael, que andar mesmo com a polarização e sem deixar de lado o posicionamento. Total, eu creio nisso, acho que vai ser muito por aí. Eu acho que não tem como desconsiderar a polarização. Ela está aí, posta, e não vai sair, não vai morrer. Mas eu vejo também, paralelamente a isso, que as pessoas estão muito cansadas dessa loucura. Também. Né? Grupos de família, tal, brigas, amigos de uma vida que não se falam mais. Foram aos extremos, né? Então, assim, isso, querendo ou não, quando o
indivíduo recupera o seu juízo de valor, assim, né? E aquela frase, né? As pessoas enlouquecem em manada e recuperam o juízo uma a uma. Exatamente. Né? Então, quando as pessoas voltam do transe da polarização, elas começam a se dar conta que, é um cansaço bárbaro, né? Um esgotamento. Não vale a pena. Né? Mestre, muito obrigada, então, pela sua participação. Dizer que a TV Miliano segue de portas abertas.